Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma médica é presa enquanto trabalhava num hospital em São Paulo por desacato à autoridade. O motivo? Ela cuidava da UTI e se negou a dar informações para policiais militares que queriam saber de um colega internado. A seca dos rios atinge 170 mil pessoas no Amazonas. Mais voos de várias partes do Brasil começam a ser operados no Aeroporto Internacional do Rio. E ainda a expectativa do comércio em multiplicar as vendas com o Dia das Crianças. Segunda-feira, dia 2 de outubro, agora no Brasil TV. Uma médica foi presa dentro de um hospital estadual em São Paulo por desacato. Ela contou que foi algemada e colocada no camburão. Com isso, a UTI ficou por mais de 2 horas sem médico para cuidar dos pacientes. Nós não vamos mostrar o rosto da médica e da pessoa que a acompanha para proteger a identidade deles. Era pouco depois da meia-noite quando o produtor William Santos conversou com eles nesta delegacia na Zona Sul de São Paulo. Doutora, a senhora foi presa, é isso? Fui. Eu recebi informação que algemaram a senhora no hospital. Sim, eu fui algemada e me colocaram no... Camburão? Lá atrás, assim. Tiraram de dentro da moto meus pacientes ficaram só. A médica trabalha neste Hospital Estadual de São Paulo. Ela estava de plantão na unidade de terapia intensiva quando foi presa. Toda a confusão se deu porque ela não teria passado aos policiais militares informações sobre o estado de saúde de um policial militar aposentado que está internado na UTI. Segundo os funcionários, o procedimento do hospital determina que informações sobre os pacientes só podem ser passadas para familiares. O policial lá, ele estava entrando na UTI toda hora para perguntar informações para ela e para o anterior médico. E aí ela não quis se identificar e prender a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, a médica foi detida por desacato porque teria arremessado um documento no rosto de um tenente. Ela ainda teria resistido à prisão. Ainda de acordo com o BO, o delegado Túlio Pires Bernardes do Nascimento entendeu que emoção não exclui a culpabilidade penal. Eu conversei com alguns funcionários do hospital. Eles estão bem assustados com o que aconteceu. Sob a condição de não ser identificada, uma das profissionais que estavam de plantão na UTI ontem à noite me contou por telefone o que ela presenciou. Segundo ela, depois de muito insistirem por informações do paciente, um grupo de 4 PMs entrou na área restrita da UTI do hospital. 2 deles ficaram na porta e impediam a passagem dos funcionários do hospital. Os outros 2 entraram na sala da médica e minutos depois saíram com ela de lá algemada. Ainda de acordo com esta funcionária, depois que a médica foi levada, a UTI do hospital ficou por mais de 2 horas sem nenhum médico para cuidar dos pacientes. Eles saíram com ela algemada como se ela fosse uma bandida, falando para eles que eles não podiam levá-la porque ela era a única médica ali com pacientes graves. Foi acionado a supervisão, o médico teve que sair da residência para pegar o plantão desse jeito. O dia todo, uma movimentação diferente, de policiais querendo saber informações do paciente. Os policiais militares alegam que a doutora teria arremessado um papel no rosto de um deles. A doutora jamais faria isso. Eles adentraram dentro do repouso, que fica dentro da UTI. Era uma pessoa calma, que conversa, assim, tranquilamente, fala, explica. Uma profissional que não tem o que dizer. A médica teve que assumir o compromisso de comparecer à justiça quando foi intimada e foi liberada. Nós pedimos uma entrevista com o porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, mas a PM enviou uma nota dizendo que vai apurar a conduta dos policiais envolvidos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que repudia o ocorrido e que já iniciou a rigorosa apuração de todas as denúncias relacionadas à conduta dos PMs e que os fatos narrados não são compatíveis com o treinamento e os valores da instituição.
O Hospital Ipiranga disse que lamentou o ocorrido e que dará total apoio à médica. O hospital disse ainda que, de acordo com a legislação, boletim médico só pode ser passado a familiares, responsáveis legais ou por determinação judicial. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo disse que a médica usou de suas prerrogativas éticas e que a médica não pode ser coagida nem pode quebrar o decoro da profissão. Fim de semana com acidentes graves e mortes em Imperatriz e em rodovias federais do Maranhão. Ao todo, 6 pessoas morreram. No cruzamento das ruas Santa Teresa e Ceará ficaram as marcas da batida. Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem que pilotava a moto invade a preferencial quando a caminhonete bate nos dois. A mulher que estava na garupa morreu na hora. Como estava sem documentos, apenas a foto que estava na proteção de tela do celular foi divulgada. O homem que conduzia a moto disse que ia procurar parentes da vítima e acabou fugindo do local. Agora, a polícia busca pistas que possam ajudar a identificá-lo. Fim de semana com mortes também nas BRs que cortam a região. Na BR-222, 3 pessoas da mesma família morreram em um acidente. As vítimas foram o condutor do veículo de 43 anos de idade, um passageiro de 53 anos, que era sogro do condutor, e uma passageira de 32 anos, que era esposa do motorista. Todos moravam no povoado Santa Maria, em Buriticupu, e levavam produtos para vender na feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem. O carro de passeio acabou batendo de frente com uma carreta. Na BR-010, em Tinga do Maranhão, outra colisão frontal terminou com a morte de 2 pessoas que estavam em uma moto. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro fugiu do local. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar um acidente com um ônibus de Romeiros, que deixou pelo menos 9 mortos numa rodovia estadual em São Paulo. Chovia muito na hora do acidente. Aqui em Monte Alto, cidade com pouco mais de 47 mil habitantes, difícil é encontrar quem não conhecia pelo menos uma das vítimas do acidente. Justamente por isso é que durante boa parte do dia o movimento foi grande na frente da Igreja Matriz, onde 7 velórios estão previstos para acontecer até o fim desta segunda-feira. O ônibus com 26 passageiros de Monte Alto voltava de uma missa tradicional em homenagem ao padre Donizete, que foi beatificado pela Igreja Católica em 2019. Quando passava por Guatapará, que também fica aqui perto, num trecho de pista simples, o ônibus saiu da rodovia e tombou. Chovia no momento e no local existe um desnível acentuado entre o asfalto e o acostamento da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária, dos bombeiros e 10 ambulâncias prestaram socorro. Neste momento, a Polícia Civil faz investigações para descobrir o que provocou o acidente. Já se sabe que o motorista não bebeu antes de dirigir porque ele passou pelo teste do bafômetro e deu negativo. O equipamento que mede a velocidade do ônibus também foi colhido pela perícia para entender qual era a velocidade no momento do acidente. Outra pergunta da perícia é para saber se os passageiros usavam ou não cinto de segurança. A empresa do ônibus, a Petito Turismo, disse que está tomando providências para auxiliar os feridos e os parentes das vítimas. O ônibus foi fretado por um passageiro que está entre esses feridos. Nós não conseguimos entrar em contato com ele. A seca no Amazonas atingiu índices alarmantes. A Prefeitura de Manaus interditou hoje a praia de Ponta Negra, principal balneário da cidade. Com a seca do Rio Negro, a água que restou fica em partes mais profundas, o que é um risco para os banhistas. Enquanto isso, bombeiros trabalham para localizar desaparecidos numa vila que ficou destruída depois que um rio secou. A terra cedeu e 2 pessoas morreram. A imagem mostra como era a comunidade. Agora, com a seca, 40 casas foram parar no rio, na cidade de Beruri, no Amazonas. Grande parte do barranco desabou, levando moradias, posto de saúde e igrejas. Parte da vila de Arumã, que ficava às margens do rio Purus, desapareceu. A dimensão que caiu toda a vila do Arumã, não ficou ninguém na vila do Arumã.
acabou a vila por completo. A Defesa Civil diz que o problema tem ligação direta com a estiagem. Segundo os técnicos, sem água, o solo perdeu a estabilidade e acabou desabando, um fenômeno conhecido como terras caídas. A seca atinge de maneira intensa praticamente todo o estado do Amazonas. 20 cidades estão em situação de emergência e mais de 170 mil pessoas já são afetadas. Perto de Manaus, uma comunidade flutuante vive com menos de meio metro de água do afluente do rio Solimões, que em tempos de cheia chega a mais de 20 metros de altura. Há casas encalhadas. O abastecimento também está prejudicando. A água potável para as famílias só se for da bica ligada a quilômetros de distância direto no Rio Negro. As canoas levam os baldes para quem precisa. Essa quantidade aí na tua casa vai durar quantos dias? Dura de hoje até amanhã, mais ou menos. Ou seja, quase todo dia tem que fazer isso aqui. Todo dia tem que vir buscar. O Rio Negro está descendo quase 20 centímetros por dia. É um dos maiores rios do mundo e bem no meio dele a imagem assusta. Este rebocador e uma balsa com caminhões e carro ficaram encalhados numa imensa área de areia. O cenário é bem perto da capital do Amazonas. A Praia da Ponta Negra é um dos pontos turísticos de Manaus. Hoje encontramos placas de interdição. A medida foi tomada após a análise do Serviço Geológico do Brasil. A equipe informou que aqui o nível do rio está abaixo da média de segurança. Ou seja, com a seca, a parte rasa da praia artificial sumiu. E esta faixa de areia agora leva direto para a área mais profunda das águas. Um risco para os banhistas. Sobre a cota que está abaixo de 16 metros do Rio Negro e se faz necessário a interdição por 90 dias ou não, pode prolongar ou pode ser diminuído esse prazo em função da severa estiagem que nós estamos passando. Em outro trecho do Rio Negro, quem usa esta marina todo dia para ir e voltar das comunidades ribeirinhas conhece as dificuldades, mas não dá para se acostumar. A gente veio da comunidade agora, a comunidade está sofrendo bastante com essa situação porque o barco quase não chega lá, tem muito lodo, não está tendo comércio na comunidade, eles estão sofrendo bastante. Milhares de brasileiros que vivem em Mato Grosso do Sul, mas trabalham ou estudam no Paraguai, vão ter que conviver agora com 2 fusos. É que o horário de verão começou ontem no país vizinho. Começou de novo aquele rolo dos relógios aqui na região de fronteira, viu? É porque ontem o Paraguai adiantou os relógios em 1 hora, porque começou o horário de verão no país vizinho, que segue até o dia 24 de março do ano que vem. Aqui no Brasil, por enquanto, o governo descartou a medida. Então, a gente deve ter aí por quase 6 meses de diferença de fuso horário aqui na fronteira. Então, nesses próximos meses, enquanto for 8 horas aqui em Ponta Porã, da onde eu falo, se eu der um passo, vai ser 9 aqui no Paraguai. A população está acostumada, porque todo ano é assim. Agora tem que ter algumas estratégias, especialmente os estudantes de medicina, grande parte mora aqui em Ponta Porã e estuda no Paraguai. Então tem que ter os 2 horários no celular ou andar com um relógio num horário na mão e no celular outro horário, ou seja, cada um tem a sua estratégia. O comércio do Paraguai, para se adaptar, algumas lojas devem abrir um pouco mais tarde ou fechar um pouco mais tarde para atender especialmente aí os brasileiros. A gente sabe que muitos brasileiros cruzam a fronteira para fazer compras, então alguns comerciantes devem se adaptar e fazer essa mudancinha de horário. Algumas lojas se adaptam ao horário do Brasil, que são geralmente a parte de eletrônicas, informática, né? Então cada um vai se adaptando de acordo à conveniência. É uma situação única que nós somos praticamente uma cidade irmãs, e temos o mesmo objetivo da cidade de estar uma contemplando a outra, né? E tem que se adaptar. E temos que se adaptar realmente, né? O Brasil não tem horário de verão desde 2019, o último foi em 2018. O Ministério das Minas e Energia informou que, por enquanto, está descartada a necessidade da adoção do horário de verão. Começaram a valer hoje as regras do Programa Nacional de Compartilhamento de Poste, lançado pelo governo federal. O objetivo é definir, na verdade, diretrizes para que cabos e equipamentos sejam instalados de forma a reduzir o risco para a população e minimizar o impacto visual.
dos emaranhados de cabos. Os emaranhados de fios soltos na rua, ou mesmo emaranhados no poste, a cada dia incomodam mais os moradores. Os maus exemplos se espalham pelo DF. Esses vídeos foram gravados na QNL3, em Taguatinga. Repare que os fios estão baixos e espalhados na rua. Esses aqui estão no chão, bolado. E ali dá pra ver que mais na frente tá solto também, bem baixinho. No Jardins Mangueiral, o problema também incomoda. Só nesta avenida, são vários postes com fios soltos. O Sérgio é morador da cidade e conta que a situação piorou nos últimos 5 anos. Ele diz que se preocupa com os acidentes. Se esse fio ali ficar pendurado, está sujeito a uma pessoa passar de bicicleta, de moto, e esse fio enforcar uma pessoa. Que pode acontecer, criança não prestar atenção também, né? E pode acontecer isso. Ou então pegar e puxar, e encostar na rede de atenção e dar choque em alguém. Na maioria das vezes, esses cabos soltos são de telefonia e internet. Mas mesmo assim, nunca se sabe com 100% de certeza se podem ou não ter alguma corrente elétrica. A gente não tem informação sobre o que é, de que tipo de fio que é, se ele está ali produzindo energia e se ele pode causar realmente algum acidente grave. A gente passa fazendo caminhada, passa com crianças, passa idosos aqui, então realmente é um perigo que precisa ser visto. Segundo a Neo Energia, o DF tem 154 empresas autorizadas a usar as estruturas dos postes, mas também já identificou outras 46 que utilizam essas estruturas de forma clandestina. Apenas nos anos de 2021 e 2022, foram removidas 22 toneladas de cabos irregulares. Como forma de enfrentar o problema, entrou em vigor hoje o Programa Nacional de Compartilhamento de Poste. São diretrizes definidas pelo governo federal que tem como objetivo organizar esse emaranhado de fios nos postes pelo país. Os ministros Juscelino Filho, das Comunicações, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, assinaram a portaria que implantou o programa. Agora, uma regulamentação conjunta será elaborada pelas agências reguladoras de energia e de telecomunicações. As regras para as empresas ainda serão publicadas. Tem que ter uma fiscalização sim, né, para organizar isso, senão vira bagunça, tem que ter. E aqui há pouco tempo mesmo aconteceu um acidente assim, de vários postes caírem, por causa da chuva, por causa da ventania e o peso, provavelmente. E você acha que com uma regulamentação específica aí, você acha que vai ficar mais fácil de cobrar dessas empresas? Se realmente funcionar, sim. Hoje é o primeiro dia útil da transferência de voos do Aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, aqui no Rio de Janeiro. A mudança começou ontem. O objetivo é aumentar o movimento no terminal internacional. No painel, mais voos. No saguão, mais movimento. Quem passou hoje pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, pôde ver os reflexos da oferta maior de pousos e decolagens. A mudança gradual veio depois de uma determinação da Agência Nacional de Aviação Civil que limitou a quantidade de voos no outro aeroporto do Rio, o Santos Dumont. O Galeão registrou 1.902 voos regulares em setembro. Em outubro serão 2.443, 2.749 em novembro, até chegar a 2.976 em dezembro. Em setembro, o Santos Dumont registrou 5.028 voos regulares. A previsão é terminar o ano com 3.628. Neste primeiro momento, o número total de voos no Rio fica 5% menor. A ANAC recentemente comunicou em carta às companhias aéreas, a gente já está sentindo essa boa receptividade das companhias aéreas, principalmente internacionais, que vão ter mais opções de voos. E agora, nesse primeiro momento, na verdade, o Santos Dumont volta a se adequar ao número. Em agosto, o governo federal também assinou uma portaria para estimular a migração de voos para o Galeão. A partir de janeiro de 2024, as operações no Santos Dumont ficam limitadas a um raio de 400 quilômetros. Na prática, só haverá voos para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Pampulha, em Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo. Até o fim do ano, o governo federal deve anunciar novas medidas para ampliar as ofertas de voos aqui no aeroporto do Galeão. As mudanças futuras estão sendo estudadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Hoje, o ministro Silvio Costa Filho fez uma visita técnica ao aeroporto internacional. Tarde um pedido para reduzir o preço do querosene de aviação. O custo elevado do combustível é uma reclamação das companhias aéreas. O ministro de Portos e Aeroportos também se reuniu hoje com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e disse que outras medidas do governo
devem estimular uma presença maior de companhias aéreas no Rio de Janeiro. Nós estamos passando por um processo de adaptação. Devemos anunciar agora com o prefeito do Rio o edital de licitação na ordem de 300 milhões de reais para o aeroporto de Santos Dumont, que é uma obra que vai dar segurança para a população, vai melhorar a estrutura operacional do Santos Dumont e a partir daí a gente vai dialogar com todas as companhias aéreas do Brasil. O importante é que a gente possa fazer valer com que o aeroporto de Santos Dumont e o aeroporto do Galeão possam estar fortalecidos. A seguir, a safra de trigo no Cerrado supera a do ano passado. Não saia daí que a gente já volta. Brasil TV de volta falando do Dia das Crianças, celebrado neste mês. Em Pernambuco, o comércio se prepara para multiplicar as vendas e faturar uma grana extra. Primeiro dia de vendas do mês de outubro. E a gente pensa logo nas crianças. Faltam 10 dias para elas ficarem felizes em receber presentes. Os produtos estão nas vitrines do centro do Recife, nas ruas das Calçadas e na de Santa Rita. Tem para meninos e meninas. Esta loja diz que tem bons presentes a partir de R$50. Graças a Deus está começando a chegar os clientes, está muita procura por brinquedo, começando as procuras por brinquedo, saindo bastante, tanto agora mesmo já está acabando nossas cabines, que está saindo muito bem. As cabines são essas cabaninhas? Sim, as cabaninhas, que é para as crianças brincar dentro, que está saindo muito bem. Dona Nilza, moradora da praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, comprou bolas de futebol para serem distribuídas em um projeto social que ela ajuda. As crianças gostam, de ganhar bola, Todas as crianças, Inclusive agora, depois da seleção feminina, as meninas estão querendo bola também, para mostrar o seu potencial. Nesta loja, no bairro da Madalena, seu Estênio gostou dos copos térmicos e das canecas com personagens de filmes. Ele quer dar de presente e também quer uma para ele. Principalmente essa parte aqui que eu gosto muito, até para mim mesmo. De vez em quando eu compro mais uma copa, uma caneca para coleção. Também é criança, eu também sou criança, O dono da loja disse que no mês das crianças, as vendas aumentam 10 vezes mais. Tem carrinhos, bonecas, jogos, produtos eletrônicos. Ele aposta principalmente na venda pelas redes sociais. Desde a pandemia a gente está com um crescimento assim absurdo aqui na loja, principalmente por causa dos brinquedos também exclusivos, como a gente está falando agora do Dia das Crianças, a gente está com uma gama assim espetacular de brinquedos, coisas assim de outro mundo, que toda criança chega aqui na loja fica encantada. A gente vê o brilho nos olhos das crianças quando chegam aqui. Na região do Cerrado, tem produtor rural feliz da vida com trigo. O período de colheita do grão está na reta final e a safra já é maior do que no ano passado. Nuvem no céu é sinal de preocupação para o produtor na época de colheita. A gente acaba torcendo para não chover, para não prejudicar a qualidade do trigo, para ele perder a umidade e a gente conseguir colher. E também para o trigo que está mais verde não acamar, porque acaba perdendo também produção e qualidade. Para esta safra, o Luiz Felipe espera colher 1.400 toneladas do grão, mesma quantidade do ano passado. Nos últimos 2 anos, a área destinada ao trigo no Cerrado brasileiro passou de 240 mil hectares para 300 mil hectares, um aumento de 25%, segundo a Embrapa. É que muitos produtores aqui de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e oeste da Bahia viram na cultura uma oportunidade de mercado. Esse aumento de área no Cerrado nos últimos 2 anos foi principalmente em função da guerra da Ucrânia, onde houve uma menor oferta de trigo no mercado, porque a Ucrânia é um produtor de trigo, os preços se elevaram no mercado internacional e se tornou atrativo aqui para o produtor do Cerrado. E aí houve um aumento do preço e houve uma procura muito grande por esse trigo. Há 30 anos, o agrônomo da Embrapa, Júlio Albrecht, desenvolve variedades adaptadas ao Cerrado. Nós conseguimos hoje uma genética
Temos as condições ambientais que são bastante favoráveis. Nós temos aqui o trigo irrigado agora, que está sendo colhido nesse período. Então, normalmente ele é colhido num período de seca, né? Tanto o trigo irrigado como o trigo safrinha. Então, essa condição de seca no período da colheita favorece muito o trigo, principalmente a sua qualidade. O que já não ocorre no sul do país, né? Que infelizmente lá eles colhem o trigo num período de muita chuva. E aí essas chuvas, quando ocorrem, prejudica muito a qualidade do trigo. Com isso, a produção total de trigo no Cerrado deve chegar a 600 mil toneladas, 15% a mais do que na safra passada. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.